Fala, meus queridos, minhas queridas, meus bons, tudo bem? Tranquilo? Olha lá, uma aulinha muito importante para nós. Essa aula aqui vai nortear a gente até o final do raciocínio lógico, tá bom? Aula de altíssima importância, grande importância para nós. Então eu quero muito que você preste bastante atenção e depois você vai lá se importar em anotar isso daqui. De pronto, eu vou falar para vocês que tudo que eu fizer nessa aula, os macetinhos que eu vou passar para vocês aqui a respeito dos conectivos lógicos, eu quero que vocês anotem em um lugarzinho fácil. Por exemplo, um post-it daquele um pouco maiorzinho, daqueles amarelinhos, né? Todo concurseiro tem um desses. Então você vai lá, anota e coloca, por exemplo, na parede do seu quarto. Pode colocar aí na capa do seu caderno, por exemplo. Porque aqui a gente vai precisar decorar, sim, algumas coisas e você não vai evoluir no seu estudo se você não tiver isso bem fixado na sua mente. Tá bom? Aqui a gente vai ter que decorar. É tipo artigo 5º da CF. Você tem que saber isso daqui. Porque senão você não vai lá para argumentos, você não vai para equivalência, você não vai para negação e por aí vai. Do que eu estou falando? De que você está falando, professor? Eu estou te falando dos conectivos lógicos. Em algum momento você viu comigo que a diferença entre proposição simples e proposição composta é exatamente a presença de um conectivo lógico. Lá no português, nós temos a união de orações, que ela acontece através de uma conjunção, certo? Aqui nós vamos unir duas proposições e essas proposições serão unidas através de um conectivo lógico. Mas só que aí tem uma coisa que acontece. Aí você não vai ter que estudar só os valores lógicos de uma, só os valores lógicos da outra. Você vai ter que analisar os valores lógicos delas em conjunto. Se uma for verdadeira e a outra também, o que vai acontecer no final? Se uma for falsa e a outra verdadeira, o que vai acontecer no final? Então é esse tipo de pergunta que eu te faço. E isso tudo depende, adivinha, do conectivo lógico que a gente está utilizando. Então, se for um conectivo um e, por exemplo, vai se comportar de uma maneira. Se for uma condicional, vai se comportar de outra maneira. E assim sucessivamente. Tudo bem? Vamos bem calmo, tranquilo, sereno, pega sua água e só presta atenção em mim agora. Tudo bem? Me acompanha aqui. Bora lá, pessoal. Quando a gente fala do uso dos conectivos lógicos, quando a gente fala aqui do uso dos conectivos lógicos, o primeiro conectivo lógico que a gente vai ter que lidar é com o conectivo e. Tudo bem? Um conectivo e. Então eu vou colocar aqui o uso dos conectivos lógicos e aqui será o nosso primeiro conectivo. Primeiro conectivo nós chamamos de conjunção. Então eu vou trazer aqui para você ó, a nossa conjunção. Ué, professor, a mesma conjunção lá do português? Sim, tá bom? O nome, sim, né? Conjunção. E a conjunção, na regra, tudo bem? Em regra, pode ser o conectivo e, também pode se dar através do conectivo mas. Tudo bem? Professor, não estou entendendo muito bem. Dá um exemplo disso. Então tá bom, vou te dar um exemplo. Vamos colocar aqui, João, o mesmo João. João acordou cedo e foi trabalhar. Pronto. Tudo bem? Então aqui nós temos uma proposição, é uma sentença declarativa com verbo, sujeito bem definido, e aqui pode ser classificada como verdadeira ou falsa. O que eu vou te chamar a atenção? Eu vou te chamar a atenção para esse conectivo. Tudo bem? Isso daqui que está unindo as duas proposições. Então eu tenho uma primeira proposição de um lado, que é quem? João acordou cedo e depois João foi trabalhar. Se a gente for dividir isso aqui em proposições, isso aqui seria a proposição P, e isso aqui seria uma proposição Q. Tudo bem? E esse ezinho, ele é simbolizado, tá, pessoal? Ele é simbolizado. A simbologia dele se dá dessa maneira. P, vou pegar aqui o pretinho, P, E. É como se fosse um circunflexo desse mesmo. Então, como que eu represento uma conjunção? Um ezinho, ele é um circunflexo. Então, a partir desse momento que você ver essa simbologia, você está vendo quem? Você está diante do E.
Tranquilo? Do e ou então até mesmo do mas. Existem outras equivalências nominais? Sim, mas só que as que mais caem são essas duas, o e o mas. Então, como que a gente trata isso daqui? Vamos lá. Agora eu não quero saber somente o valor da proposição P. Volta aqui comigo. Eu não quero saber somente P, eu não quero saber somente Q. Eu quero saber como que as duas se comportam. E quando eu vou estudar as duas proposições, nós temos que lidar com as suas combinações. Então, uma pode ser verdadeira, outra também, uma pode ser verdadeira, outra falsa. Vamos colocar todas as combinações aqui, ó. Me acompanhe. Então, por exemplo, aqui pode ser um valor verdadeiro e aqui também pode ser um valor verdadeiro. Mas só que nós temos outras combinações possíveis. Aqui pode ser verdadeiro e depois pode ser falso. Mas a gente pode trocar essas duas valorações. Aqui pode ser falso e depois verdadeiro. Assim como as duas podem ser falsas. Então aqui, diante disso, nós temos 4 combinações para duas proposições simples. Para uma proposição composta por duas proposições, nós temos 4 combinações. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro ou falso, falso. Mas só que eu não quero saber um ou outro, eu quero saber o que vai rolar aqui no final. Qual que é o resultado final dessa proposição, tá? Diante disso, eu vou pagar para você aqui um bizuzinho, tá bom? Um bizuzinho aqui que é a tabuada lógica. Tabuada lógica. Então fica aqui, ó. Vou pagar aqui um bizu para vocês, ó. Olha o bizu. O bizu do E. O que o bizu do E fala? Ele vai falar assim, ó. Se você for lá na teoria, ela vai falar que uma proposição composta por conjunção somente será verdadeira em um único caso, quando todas as suas proposições simples forem verdadeiras também. Aí você vai trocar isso tudo, sabe por quê? Vai trocar isso tudo por tudo verdadeiro vai dar verdadeiro. E tá aqui. É isso que eu quero que você leve para sua prova. Tudo verdadeiro dá verdadeiro. E aí a gente vem analisando, ó. Vamos analisar. Primeiro você analisa primeiro essa linha. Essa primeira linha tá dando tudo verdadeiro. Por quê? Porque eu tenho o verdadeiro aqui e eu tenho o verdadeiro aqui também. Consequentemente, lá no final vai dar o quê? Adivinha? Tudo verdadeiro dá verdadeiro. E depois você vai ver que acontece um falso pelo menos uma vez em cada linha, ó. Tudo bem? Pelo menos uma vez em cada linha, nas outras linhas. O que isso é importante para nós? Por que isso é importante? Porque ao mesmo tempo em que tudo verdadeiro dá verdadeiro, nós podemos concluir que bastará a proposição ser falsa em apenas um momento para que toda proposição composta por conjunção seja falsa. Então aqui vai dar falso, falso e falso. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Bastante cuidado, porque cada conectivo vai trabalhar de um jeito. Tudo bem? Certo? O que a gente acabou de ver? Vimos o conectivo E. O conectivo E, ele pode também ser usado como mas. Tudo verdadeiro vai dar verdadeiro. Consequentemente, se for falso em pelo menos um momento, ou seja, em pelo menos uma das proposições, essa proposição inteira vai ser falsa. Certo? Beleza. Vamos lá. Esse foi o nosso primeiro conectivo, tá, pessoal? Primeiro de todos. O segundo conectivo que eu vou apresentar para vocês, ele é um dos mais fáceis, que é a nossa disjunção. Disjunção. Essa disjunção é o conectivo ou, tudo bem? E é quase que o contrário da conjunção. Essa disjunção você também pode achar como disjunção inclusiva, porque nós temos a exclusiva e quando ela não está falando nada é a inclusiva. Em um momento oportuno eu vou explicar isso para vocês aqui. A disjunção, ela é quase que a mesma coisa da conjunção, no quesito bizu, no bizuzinho que eu mostrei para vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui na disjunção eu a, vou te dar um exemplo, como se fosse quando você está lá no mercado, tudo bem? Você pode pagar com cartão ou com dinheiro.
Então vamos lá. O mesmo João, ó. João foi lá, acordou cedo e foi trabalhar. Depois disso ele foi ao mercado. Quando ele chegou no mercado, o João falou o seguinte, João, quando ele foi pagar a conta, ele chegou lá e viu que existiam duas opções. Tá bom? João, vamos colocar assim, ó, mais fácil. João pode pagar com cartão ou pode pagar com dinheiro. Com dinheiro. E aí, vou chamar a atenção para vocês a respeito do conectivo lógico. Uma coisa ou outra. E como que esse conectivo lógico ele pode ser representado? O ou ele é um circunflexo também, mas só que voltado para baixo, com a pontinha para baixo. Então, cadê as nossas duas proposições? Então, eu tenho essa primeira proposição e eu tenho essa segunda proposição. E eu quero saber depois o que vai dar, o que vai acontecer com as duas. Então, se essa daqui for a proposição P e essa daqui for a proposição Q, eu quero descobrir o que vai acontecer aqui no final delas. Bom? Então vamos lá. Eu tenho essa proposição P e aqui nós vamos ter as mesmas configurações. Verdadeiro, verdadeiro. Depois eu posso ter verdadeiro, falso. Aqui eu posso ter falso, verdadeiro. E para finalizar, posso ter falso e falso. E aí, professor, qual que é o bizu? Qual que é o bizu desse conectivo lógico? O bizu desse conectivo lógico, meu querido, você vai só trocar o V lá do passado pelo F agora. Antes estava tudo verdadeiro dá verdadeiro. Agora você vai falar que tudo falso dá falso. É isso daqui que você vai levar para a prova. Por quê? Lá na doutrina ela fala assim, olha, uma proposição composta por disjunção somente será falsa quando todas as suas proposições simples forem falsas também. Tá bom? Forem falsas. E analisando aqui friamente cada uma de nossas linhas aqui, você vai notar o quê? Você vai notar aqui que eu tenho falso e falso em apenas um momento, porque tudo F vai dar F no final, não é isso? Do F vai dar F. Então aqui, nessa última vai dar falso. E qual que é a conclusão que a gente pode tirar disso? Se tudo F vai dar F, bastará pelo menos uma verdade para que toda proposição composta por disjunção seja, adivinha o quê? Seja verdadeira. Então aqui eu tenho verdadeiro e depois verdadeiro também. Certinho? É isso daqui que eu quero que vocês saibam até o momento. Muito importante. Então até agora nós vimos quantos conectivos? Vimos 2. E vai anotando cada bizu desse. Conectivo E vai falar que tudo verdadeiro dá verdadeiro. Conectivo OU vai falar que tudo falso dá falso. Agora nós vamos seguir e eu vou apresentar para vocês um dos conectivos mais importantes. Por que que ele é o mais importante para nós? Porque ele é o recorde de aparição em prova. Ele é o recorde. De quem que eu estou falando? Eu estou falando da nossa condicional. Então, aqui o terceiro conectivo é o que nós chamamos de condicional. E aqui a gente tem que ter um certo carinho para falar. Por quê? Porque a condicional, ela, em regra, é o conectivo se então. Vamos anotar isso aqui, ó. Em regra, é o conectivo se alguma coisa, e então outra. Pronto. Se alguma coisa, então outra. Porque em regra, professor, aqui vai aparecer uma proposição e aqui vai aparecer uma outra proposição. Por que em regra? Vamos lá. Conversar aqui nós dois a respeito da condicional.
A condicional, você vai ver, quando a gente chegar lá em equivalências, que essa condicional, ela possui equivalências tanto nominais como equivalências notáveis. Bom, o que seria uma equivalência notável? É aquela equivalência que a banca gosta muito de cobrar. Você vai bater o olho e vai resolver aquele exercício através de uma equivalência. É como se você reconhecesse alguma coisa de tanto ver. Putz, aquilo ali é notável para mim, certo? Passa alguém na rua, você conhece aquela pessoa, então aquela pessoa, ela é notável, porque você conhece aquilo de uma maneira ou de outra. Já as equivalências nominais, elas são um pouco mais difíceis de você ver, porque o cientão, ele tem várias e várias e várias equivalências nominais. Então eu posso trocar o cientão de uma frase, de uma proposição, por um quando, por um como, por um logo, por um pois, por uma implicação, por uma consequência, por um consequente, por uma causa, por um efeito. E aí, pessoal, a banca pode trazer para você de vários e vários jeitos. Você vai ver comigo também que os conectivos E e OU, eles trabalham sempre juntinhos. E o conectivo, os dois últimos que a gente vai ver, que é a bicondicional e a disjunção exclusiva, eles trabalham sempre da mesma maneira também. Mas só que a condicional, ela é diferente. Ela sempre trabalha do jeito dela, tá bom? Vamos ver como que é essa condicional e depois você vai ver comigo um estudo da condicional para você ver todas essas equivalências. Mas agora o que importa? Você saber a regra. E a regra é essa daqui, ó. A regra é essa. A condicional, de exemplo, eu vou colocar assim, ó. Se você, se estudo, se você estuda, vírgula, então você passa. Então, passo. Tudo bem? Estudou? Passou. Estudou? Passou. E aí, cadê o nosso conectivo? Nosso conectivo estava aqui, ó. Nosso conectivo. Conectivo se, então. Aqui. Show de bola. Cadê a nossa primeira proposição? A nossa primeira proposição é estudar. E a segunda proposição é passar no concurso. Então, eu tenho a proposição se, então, se estudo, então passo. E ela é representada por uma seta orientada da esquerda para a direita. Então, como é que fica representado isso daqui? Vou colocar aqui só o ou que eu esqueci, ó. O ou tá aqui, ó. P ou Q. E aqui vai ficar assim, ó. Se P, então Q. É uma setinha orientada da esquerda para a direita. E com relação às configurações dos valores lógicos, professor, vai ficar do mesmo jeito? Sim. Então aqui vai ficar verdadeiro e do outro lado também. Aqui pode ficar verdadeiro e aqui falso. Aqui pode ser falso e depois verdadeiro, assim como as duas proposições podem ser falsas, certo? E o bizu? O bizu, ele é o mais manjado do mundo do raciocínio lógico. Ele é o mais manjado. Por quê? Aqui é o famoso bizu da Vera Fischer. Ó, por que, Vera Fischer? Essa proposição, ela somente será falsa em um único momento. Somente será falsa em um único momento. Que momento que é esse, professor? Um momento em que eu tenho verdadeiro antes e falso depois. Somente, tá bom? Bizuzinho nosso aqui da Vera Fischer. E aí, aqui é muito importante você saber o seguinte, que tanto o antecedente como o consequente de uma condicional, eles são importantes. Por quê? O que vem antes, antecedente, e o que vem depois, consequente. Isso aqui pouco importa nas outras, pouco importa nos outros conectivos. A condicional é o único conectivo que de fato você tem que ficar ligado. O que vem antes e o que vem depois, o que vem antes e o que vem depois. Porque Vera Fischer, no sentido real, vai dar falso, no sentido original. Agora, no sentido contrário, vai ficar verdadeiro. E aqui a gente vem notando, né? Todas as nossas linhas. Vamos lá. Se você
perceber, o único momento em que vai dar Vera Fischer, ou seja, verdadeiro antes e falso depois, é na nossa segunda linha. Então vamos ver como é que vai ficar aqui o final. O único momento em que vai dar Vera Fischer é na segunda linha, perdão, na segunda linha, portanto, o que vai acontecer aqui? Vai dar falso. E daí nós temos algumas conclusões a serem tiradas aqui também. Tá? Se somente vai dar Vera Fischer quando eu tenho um verdadeiro antes e falso depois, imagina comigo. Se eu tenho falso antes nos dois casos, seja o consequente verdadeiro ou falso, essa proposição ela sempre será verdadeira. A gente pode tirar essa conclusão. Agora, quando eu tenho verdadeiro depois, olha lá, ó, quando eu tenho verdadeiro depois, independentemente do nosso antecedente, essa proposição também vai continuar verdadeira. Então, isso é muito importante para uma condicional. Só recapitulando, o que eu acabei de falar para você é isso. Ó, eu tenho essa situação. Se por acaso antes eu tenho um valor falso, fica impossível dar Vera Fischer. Ou seja, aqui pode ser verdadeiro ou falso, e lá no final vai continuar verdadeiro. Tudo bem? Então, pouco importa o valor do nosso consequente. Agora, quando eu tenho verdadeiro depois, seja o antecedente verdadeiro ou falso, pouco importa, porque lá no final vai continuar verdadeiro. Simples assim. Tá bom? Certo? Então, isso daqui é a regra da condicional. É a regra. Depois a gente vai estudar essa condicional a fundo mesmo. Dando seguimento aos nossos estudos, você tem que saber o seguinte, cara. Tem que saber o seguinte. O quarto conectivo, vou apagar isso aqui. O quarto conectivo é um conectivo bem legal da gente estudar. Que é a nossa disjunção exclusiva. Você viu naquele primeiro momento que nós tínhamos a disjunção normal. Quando eu escrevo apenas disjunção, essa disjunção é uma disjunção inclusiva. Pensa comigo. Quando você vai ao supermercado, você pode pagar essa conta com cartão de crédito ou dinheiro. Mas nada afasta a possibilidade de você pagar com cartão de crédito e com dinheiro. Parte cartão de crédito, parte dinheiro. Agora, quando a gente está aqui na disjunção exclusiva, a brincadeira muda. Tá bom? Disjunção exclusiva. Por que a brincadeira muda aqui, professor? Porque agora sim você está diante de uma exclusividade, diante de uma escolha. É totalmente diferente eu falar para você, pague com cartão de crédito ou dinheiro. É uma coisa. Agora, quando eu falo ou cartão de crédito ou dinheiro, aí é outra coisa. Em uma você está me dando uma escolha, na outra não. Tudo bem? E a disjunção exclusiva, ele é o ou. Um ou no início e um ou no meio. Onde que vão estar localizadas as nossas proposições? Entre o primeiro ou e o segundo ou. Entre o primeiro ou e a vírgula e o segundo ou. Então vamos lá. Vamos supor que você queira convidar alguém para ir a um almoço, a um jantar. Tudo bem? E aí você vai responder essa moça. A moça vai perguntar assim para você: olha, onde que a gente vai? E você vai falar assim: olha, meu bem, você escolhe hoje. Ou vamos no restaurante A ou no restaurante B. Por que que você fala ou? Porque não tem como você comer nos dois ao mesmo tempo. Ou você vai em um, ou você vai em outro. Tudo bem? Então, eu posso colocar assim, ó, que João foi. Vou apagar isso aqui. Dar um exemplo melhorzinho aqui.
Ou o João foi ao restaurante A, vírgula, ou ao restaurante B. Ou um ou outro. Cadê o nosso conectivo? Nosso conectivo está aqui, ó. Aqui o ou. Tudo bem? E aí, esse ou, ele é representado por um circunflexo com um símbolozinho ali atrás, com um sublinhado. Cadê as nossas proposições? Nossas proposições estão aqui, ó. A primeira proposição, João foi ao restaurante A. A segunda, João foi ao restaurante B. Ou um ou outro. Então, esse aqui seria a nossa proposição P. E aqui a nossa proposição Q. E o ou, ele é representado por um circunflexo ao contrário sublinhado. Então tá aqui. Quais são as nossas configurações? Verdadeiro, verdadeiro. Depois pode ser verdadeiro, falso. Depois pode ser falso, verdadeiro. E para finalizar, pode ser falso, falso. Professor, mas está faltando a parte mais importante, que é quem? Que é o bizu. O bizu você vai anotar assim, hein? Valores trocados. Trocados da verdadeiro. Tá bom? Por quê? Por que valores trocados da verdadeira? Isso aqui a gente vai entender. Eu não quero que você fique decorando coisa que não precisa, tá bom? Eu quero que, se for possível você entender, eu quero que você entenda. Então vamos lá. Quando eu vou escolher, por exemplo, esse celular, eu tenho um celular e eu tenho essa caneta que eu uso para dar aula, certo? Para escolher essa caneta, eu falo sim para ela e o que para o celular? Não. Mas vamos supor que eu queira usar o celular para trabalhar agora, mas eu não quero usar a caneta. Então eu falo verdadeiro para o celular e o que aqui para a caneta? Eu falo não. Então, obrigatoriamente, para eu escolher alguma coisa, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar verdadeiro para um, falso para outro, ou verdadeiro para um e falso para o outro. Os valores obrigatoriamente devem estar trocados, tá bom? Por isso que trocados dá verdadeiro. Então você vai notar aqui que eu tenho valores trocados apenas nesse miolo aqui, olha. Verdadeiro falso ou falso verdadeiro. E aí, o que vai dar lá no final? O que vai dar lá no final? Vai dar exatamente isso daqui, ó. Verdadeiro, falso, depois verdadeiro, verdadeiro e depois falso. Certinho? Tudo bem? Show de bola. Então aqui você viu comigo os quatro primeiros conectivos. Tudo bem? Então nós temos aqui a conjunção, nós temos a disjunção, nós temos a condicional e nós temos a disjunção exclusiva, tá bom? Com isso, pessoal, a gente vai para depois o nosso próximo encontro. No próximo encontro eu vou apresentar para vocês o nosso quinto. Tudo bem? O quinto que ele é muito importante. Ficamos aqui. Pode ser? Valeu. Forte abraço.